Tem sido um tempo maravilhoso pela manhã, onde a gente pode aprender mais a palavra de Deus, entender mais da fé, da nossa fé, daquilo que nós cremos, acreditamos como igreja. No tempo onde a gente pode tirar as nossas dúvidas, refletir, conversar, bater um papo mesmo, porque não apenas a gente tem um ensino, mas a gente tem também um momento onde nós podemos interagir na escola bíblica, não é? Então, nós vamos dar continuidade ao estudo daquilo que nós cremos, e nós estamos tratando ainda sobre a Escritura Sagrada, né? Da Escritura Sagrada. São, se não estou enganado, 10 sessões, né? Sobre a Escritura Sagrada, em nossa confissão de fé, e nós estamos na sessão 9, na 9ª sessão. Mas antes da gente ir para a sessão, a nossa confissão, nós vamos para o texto bíblico. Então, veja o que diz aí, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, assim diz a palavra. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui em torno da Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito para compreender a Tua Palavra e sermos instruídos pela Palavra do Senhor. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, no texto que nós lemos, o apóstolo Pedro, ele trata sobre a superioridade da palavra de Deus, a preeminência da palavra de Deus. Se você perceber, ele vai falando sobre isso desde o versículo 16. Olha aí para o texto. Porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo o quê? Fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então o apóstolo Pedro está aqui confrontando, né, as invenções humanas, as imaginações humanas, as fábulas. Antes da gente ir para o texto da confissão, eu queria que a gente desse uma olhada no texto das Escrituras. E então Pedro fala sobre isso. Olha, nós não conhecemos a Cristo, nós não andamos com Cristo, nós não recebemos a revelação de Cristo por meio de fábulas, né? Imaginações humanas, histórias, né? Criadas pelos homens. Mas eles falam, nós somos testemunhas oculares daquilo que nós presenciamos. Nós presenciamos a obra de Cristo, nós somos ensinados por Cristo e nós somos comissionados apóstolos de Cristo. Veja o versículo 17. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, eles estão aqui testificando acerca de Cristo. Eles mesmos foram testemunhas oculares de sua majestade, e eles então viram ocularmente a aprovação, né, do Pai em relação ao seu Filho, ou seja, ele é um com o Pai. Versículo 18, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ou seja, eles estão afirmando que essa palavra deles, essa palavra inspirada pelo Espírito, ela tem confirmação na verdade de Cristo, porque eles viram a Cristo, eles viram o que aconteceu com Cristo, o Filho de Deus, o Cristo que o comissionou para serem apóstolos.
E mais que isso, eles fazem aqui uma espécie de aquilo que é obscuro e aquilo que se torna mais claro. Porque veja o que diz o versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Ou seja, é uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, essa questão da claridade e a palavra de Deus, ela é muito relacionada com o tempo e o procedimento das Escrituras. Porque veja, enquanto que o Antigo Testamento é muito obscuro em certas ações, práticas e rituais, quando chega então Cristo, aquilo que era obscuro na Antiga Aliança se torna muito claro, porque aqueles rituais obscuros que muitas vezes não se compreendiam, esses rituais apontavam para Cristo. Paulo fala muito sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios. Alguém pode abrir rapidamente aí, só para você entender essa questão do Antigo Testamento e o Novo? 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 18. Alguém lê aí? Quem encontrar pode ler em alto bom som, para todo mundo ouvir. Não, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Leia antes o versículo anterior. Leia o 12, só para o... Isso. Pronto. Esse é o versículo 12, né? Nós recebemos o Espírito de Deus para que conheçamos, né? Agora vamos mais anterior, vamos para os versículos anteriores. Vamos para o 8. Isso. Pronto. Solta aí. Sabedoria esta, Paulo diz, né? 1 Coríntios 2:8, não é isso, Prêmio Júnior? Sabedoria esta que nenhum dos poderosos conheceu. Aí ele vai explicar, porque se tivesse conhecido, não teriam crucificado a Cristo, não é isso? Não teriam crucificado a Cristo. Aí o verso seguinte, o que é que diz? Pronto. Aí ele vai citar um texto do profeta Isaías, né? Que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ou seja, é algo obscuro. Não está tão claro, é obscuro. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então é algo que está um pouco obscuro. A gente geralmente utiliza esse texto para tratar do céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas o texto não está tratando sobre isso, tá? O texto está tratando sobre Cristo. Porque veja, o versículo anterior a sabedoria foi rejeitada, porque se não tivesse sido rejeitada, não teriam crucificado a Cristo. Aí ele cita a antiga aliança, o profeta Isaías, e diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas os olhos ainda continuam obscuros? Os ouvidos ainda continuam tampados? Não. O que é que diz o versículo anterior? O versículo posterior. Nem ouvidos ouviram. Aí depois... Isso, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. 1 Coríntios 2, 10. Pronto, eu apostei no 16, né? É 10, mas está ali. 1 Coríntios 2, 10. Mas Deus nulo revelou. 1 Coríntios 2, 9 é o texto do profeta Isaías, não é isso? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. No entanto, no versículo 10... Paulo diz: mas agora Deus revelou, mas agora os nossos olhos veem, agora os nossos ouvidos ouvem.
Então, esse texto não está se tratando ao céu, não, a glória eterna, né? Novo céu, nova terra. Não, esse texto está falando de Cristo. Agora, o Espírito nulo revelou. Então, quando Pedro diz aquilo que é obscuro e agora está claro, é porque na antiga aliança tinha conceitos obscuros. Nem olhos viam, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, havia algo obscuro na antiga aliança, rituais, cerimônias. Mas quando chega Cristo, toda aquela obscuridade da antiga aliança, ela recebe a luz de Cristo. Agora recebe o Evangelho, porque essas coisas da antiga aliança, elas apontam para o Evangelho de Jesus Cristo. Agora a gente entende, agora o Espírito Santo nos revelou pelo seu Espírito. É por esta razão que então Paulo vai dizer mais adiante, que pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, nós conhecemos a Deus, a Cristo. Nossos olhos veem agora, nossos ouvidos escutam agora a Cristo Jesus. Aí você vai dizer, mas pastor, eu vejo Cristo. Como eu vejo Cristo? Eu não vejo Cristo. E você vê Cristo pela pregação do Evangelho. Gálatas capítulo 3. Abra aí o texto. Gálatas capítulo 3. Versículo 1. Quem achar pode ler. Pronto, veja. Ó Gálatas insensatos. Os Gálatas, irmãos, eram pessoas da região de Icônio, Listra, Antioquia da Pisídia, que o apóstolo Paulo pregou para eles o Evangelho, fora de Israel. Eles não viram Cristo, certo, fisicamente. Então o apóstolo Paulo pregou o Evangelho para eles na primeira viagem missionária. Inclusive a gente está estudando sobre isso nas quintas-feiras. E Paulo prega o Evangelho para eles, depois segue viagem, e eles se desviam do Evangelho, da graça, e vão para o Evangelho falso. Aí Paulo, no capítulo 3, versículo 1, fala sobre isso. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Quem foi que enfeitiçou vocês? Antes o quê? Cujos olhos foi Jesus Cristo o quê? Exposto como crucificado. Vocês acham que o apóstolo Paulo chegou com a cruz e Cristo lá? Não é isso não. Mas o apóstolo Paulo chegou com Cristo e a cruz através da palavra, exposição. Foi exposto, exposição bíblica, pregação do Evangelho. Eles então viram a Cristo pela pregação do Evangelho. Claro, espiritualmente, eles viram a Cristo. Continua o texto, só para você entender que é a pregação. Neno. Só um minuto, lê aqui no microfone só. Versículo 2. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação? Então, ele está falando aqui de pregação. Antes, cujos olhos vocês viram Cristo crucificado. Ou seja, ele está falando aqui de pregação. Né? Pregação. Eu estava participando de uma aula com o Jonas Madureira, lá no meu mestrado, no Mackenzie, sobre pregação, introdução à pregação reformada. E eu nunca me esqueço dessa aula, eu sempre às vezes comento uma vez ou outra por aqui, que na Idade Medieval houve um declínio na igreja. É quando sim, você tem uma igreja interescolástica, uma igreja de tradições não derivadas da palavra, e por causa de um sistema alegórico de interpretação, eles não interpretavam a Bíblia de uma forma mais simples, mais alegórica. Eles afirmavam que existiam 4 sentidos do texto, não é? Um sentido espiritual, material, social e um sentido alegórico, que era um sentido além das palavras. E isso era muita oportunidade para falar o que queriam, sabe? Então era muita heresia fabricada naquele tempo, de fato.
E foi o tempo onde, de fato, as imagens entraram dentro da igreja, né? As imagens de Jesus, do Cristo crucificado, dos santos católicos romanos, da adoração às imagens. Havia uma interpretação totalmente equivocada do segundo mandamento, de não fazer imagem, né? Então houve uma fabricação de imagem muito grande naquele tempo. Mas essa fabricação de imagem, ela resulta de um declínio da pregação, porque quando se tem a imagem, né, há um declínio primeiramente da interpretação e um declínio da pregação. Então há um declínio da pregação e a fabricação de imagens. A reforma protestante vem com um retorno ao sola escritura, somente a palavra. Então há um retorno da palavra, há um retorno para a palavra, e por essa razão um declínio das imagens, né? Então quando a palavra ela está em proeminência, as imagens fabricadas por homens, elas entram em declínio. Quando a pregação da palavra entra em declínio, então as imagens fabricadas pelos homens entram então em proeminência. E o Jonas Madureira está falando sobre isso. E aí ele falando sobre a questão de imagem e tal, e refletindo também na igreja evangélica, que muitas vezes nós não temos imagens como a igreja católica romana, mas a igreja evangélica fabrica certas imagens no culto, de atrativos, de uma mensagem mais atrativa, né? E aí você pode pensar em imagens, em telões, em muitas coisas que possam de fato prender a atenção, não é? Não é somente a palavra, são imagens que podem prender a atenção também em igrejas evangélicas. E a pregação entra em declínio. E aí o Jonas cita um artigo, um texto do Martim Lutero, e aí ele explicando de como a pregação fiel das Escrituras promove uma verdadeira e real, aí sim, uma verdadeira e real imagem na nossa mente. Ele cita o texto então de Gálatas: ante cujos olhos vocês viram Cristo crucificado pela exposição. Então, na pregação fiel das Escrituras, né, a verdadeira imagem é produzida em nós, sabe? A gente contempla Cristo crucificado pela pregação da palavra. Nós não precisamos de artifícios humanos, criar imagens, não, porque a imagem ela acontece através da pregação. Através da pregação. Sim, o Evans ia falar? Eu lembro que é escolástico. Eu não lembro. E a segunda coisa, nessa questão dos símbolos, essa é uma contribuição. Eu acredito que, infelizmente, muitas igrejas, acho que dos anos 90 para cá, acabaram colocando até elementos figurados no Antigo Testamento no culto. Não só no culto, mas, por exemplo, no púlpito. Aí manda fazer uma arca, manda fazer um castiçal, manda fazer não sei o que lá, e bota lá no culto, como se fossem elementos que fizessem parte do culto nosso, né? Do culto culto cristão. Veja, esses elementos que se coloca do Antigo Testamento no culto, candelabro, uma arca, né? Castiçal, essas coisas, não é bíblico não, isso não é bíblico não. E às vezes consagra, nessa questão de consagrar certos objetos, né? É santo. Uma vez eu fui pregar numa igreja, né? Não sei nem se eu digo o nome da igreja, mas faz muito tempo, né, irmãos? Então vou dizer não, sério. Eu fui pregar na igreja, aí quando eu fui subir no púlpito, na verdade eu era novo, jovem, eu ia pregar também, mas a gente ia também dirigir o louvor. E depois eu ia dar a pregação, eu ia falar. Aí quando a gente foi subir no púlpito, o diácono, o obreiro da igreja, acho que era o obreiro o nome. Aí, não. A gente levou um susto. O quê? Não pode subir no púlpito, porque o púlpito foi ungido com óleo santo. Não pode.
Aí eu vou pregar onde? Embaixo, tá certo. Aí preguei embaixo, não tem problema não. Eu estou embaixo, porque de embaixo. Então, assim, essa ideia, né, é engraçado, mas é estranho e é obscuro, essa ideia de você ungir utensílios, que acontecia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, eles ungiam os utensílios do templo. Mas, como eu falei, era algo obscuro, que foi clareado pelo Evangelho. Quem são os utensílios do templo hoje? É o povo de Deus, é a igreja, somos nós. O apóstolo Pedro vai falar, né? Pedras. Nós somos pedras dessa construção. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Mas quem é ungido é o físico. Quem é ungido é o povo que crê, que recebe, na linguagem do Antigo Testamento, recebem o óleo do Espírito Santo em seu coração. Entende, irmãos? Então essa questão assim de ungir, de derramar óleo em objetos, essas coisas do Antigo Testamento, não há mais a necessidade, porque isso se referia à igreja. Se referia primeiramente a Cristo e à igreja que está unida a Cristo, e que a igreja recebeu então o Espírito Santo, né? A igreja era escolástica, Evans, no sentido de que havia uma filosofia naquela época, uma filosofia misturada com o gnosticismo, com o ceticismo em relação às próprias escrituras, e que colocava dentro da própria igreja certas questões místicas, obscuras, e que não era firmada na palavra, na clareza da palavra. É por isso que você vai ver muitas, digamos assim, doutrinas e práticas da igreja medieval bem mística nesse sentido, que não tem fundamentação bíblica. Agora, atente, fala sobre essa questão da clareza, mas vamos agora, atente para a nossa confissão. Veja o que diz a nossa confissão em relação a esse texto. É a capítulo 1 da nossa confissão, a seção 9. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sendo que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente, né? Atos 15:15, João 5:46, 2 Pedro, o texto que lemos, versículo 20 e 21. Então, há aqui, irmãos, 3 lições importantes. Primeira, que a Escritura interpreta a si mesma, certo? Veja, a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Isso foi desenvolvido muito, irmãos, no século XVI, na Reforma. A Escritura interpreta a própria Escritura. Como é que eu interpreto o texto do Antigo Testamento? Interpretando o seu contexto. Texto fora de contexto é pretexto para as pessoas falarem o que bem entendem. Então, como é que eu compreendo um texto do Antigo Testamento? Lendo o seu contexto. Como é que eu compreendo ainda todo aquele contexto do Antigo Testamento? Lendo o Novo Testamento. Lendo o Novo Testamento. E assim a gente vai entender que existe um único livro, a Bíblia. Lembra da aula passada? Um único autor, o Espírito Santo. Como é que eu compreendo, por exemplo, que eu não devo mais ungir, por exemplo, utensílios do templo? Porque o Novo Testamento fala que nós somos o templo, que o templo não é feito por mãos humanas, mas nós somos o templo, a igreja, o povo que crê. Por que a gente não mata mais um cordeiro para sacrificar aquele cordeiro em nossos pecados? Porque o Novo Testamento diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio a esse mundo perfeito, que ele morreu, foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou. Por que a gente, por exemplo, não guarda o sábado e sim o domingo? Porque o mandamento é: guarda o sábado, não é?
Mas por que a gente guarda o domingo? Porque o sábado aponta para o domingo. Deuteronômio capítulo 5 fala que a guarda do sábado acontece porque foi o dia da libertação do povo de Deus do Egito. Paulo vai falar que Moisés apontava para Cristo e que Cristo nos libertou do império das trevas, na sua morte e na sua ressurreição. Quando foi que Cristo ressuscitou? No domingo, primeiro dia da semana, o dia da nossa libertação, da nossa ressurreição. Então João capítulo 20, capítulo 21, Atos, em vários textos do Novo Testamento, diz que o povo do Senhor se reunia no dia do Senhor, o dia da ressurreição, primeiro dia da semana, que era o dia que apontava o sábado, o dia da libertação, uma libertação maior, libertos não de Faraó, mas libertos de Satanás. Então nós precisamos entender que existe uma ponte no Antigo Testamento que aponta para o Novo Testamento, e que assim a gente deve interpretar, ler todo o texto, compreendendo que existe o contexto, e que existe um contexto maior, que é a revelação bíblica, Antigo e Novo Testamento. Ou seja, a Escritura interpreta a própria Escritura, certo? A segunda lição é que textos difíceis são esclarecidos por passagens paralelas que falam mais claramente. Vejam, textos difíceis são esclarecidos por passagens paralelas que falam mais claramente. Então veja, existem passagens difíceis? Existem. Aí a pessoa vai lá, desenvolve uma doutrina bem misteriosa, bem mística, numa passagem difícil, porque não compreendeu direito, porque é difícil de interpretação. Mas a pessoa vai, chega e diz: mas existem passagens paralelas que falam do mesmo assunto, que são mais claras, e que precisamos, portanto, interpretar essas passagens difíceis à luz de passagens mais claras. Um versículo bíblico isolado de toda a Bíblia não é fundamentação para a doutrina, porque existe uma lógica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Textos difíceis são compreendidos à luz de textos mais fáceis. A terceira lição, irmãos, ainda da nossa confissão, diante do texto, é que o sentido da Escritura é único e não múltiplo. É o que diz a nossa confissão, veja. Portanto, quando houver questões sobre o verdadeiro pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sendo que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Ou seja, um texto claro, outros textos claros lançam luz a textos mais difíceis, e o texto tem um único significado. Na primeira aula de interpretação bíblica que a gente tem no seminário, é isso. Existe um autor que foi inspirado pelo Espírito, que escreveu um texto para destinatários, e esse texto tem um significado. Qual é, portanto, o significado do texto? Aprende o significado do texto para explicar o significado do texto, e então aplicar o significado do texto para a igreja. Essa questão de que existem múltiplos significados é uma brecha para fazer uma interpretação alegórica, para dizer além do texto. Veja, um significado, não múltiplo significado, mas esse significado pode ter o seu cumprimento ao longo da história, certo? Pode ter os seus cumprimentos ao longo da história, e o seu desenvolvimento também ao longo da história, mas não existe vários e múltiplos significados. Amém, irmãos? Certo? Meu relógio está certo? Então a gente tem tempo ainda, né? Pronto. Então existe múltiplos significados. Aliás, um único significado e não múltiplos significados. Vamos abrir a palavra de Deus aí em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 15 e 16. Todos encontraram? Veja o que diz a palavra.
Versículo 14. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. 15. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas palavras, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas, restaurar-lo-ei. Percebe, irmãos, versículo 15: conferem com isto as palavras dos profetas, ou seja, é o significado da profecia. Atos 15, 16 ao 18. Ele está citando que texto aqui, aí, irmãos? Texto de Amós. Abra sua Bíblia rapidamente, deixa marcado aí Atos 15, mas abra sua Bíblia rapidamente em Amós. Livro do profeta Amós. Lá no Antigo Testamento. Capítulo de número 9. Versículo 11. Amós 9, 11. Só você ir lá para os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, aí lembra, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Aí você vai encontrar os profetas menores, certo? Aí está bem no meio, tá? Depois de Joel, aí você tem Joel, Amós, certo? Amós capítulo 9, versículo 11. Veja: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Versículo 12: para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamados pelo seu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Deixa marcado aí, né, Amós 9. Agora volte lá para Atos 15. Veja, ele cita: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei. Atos 15, 16. Reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, versículo 19, e aqui já é Tiago falando: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que abstenham, né, das contaminações. Ele vai falar sobre isso. Como é que ele interpreta esse texto? Ele cita o texto de Amós, que diz que todas as nações vão buscar o Senhor. Ele explica e então aplica. É por essa razão que a gente não deve perturbar os gentios, ou seja, os gregos. Por quê? Porque a promessa também é para os gentios. E mais, veja o que diz o versículo 14. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Um povo. Você vê lá em Amós que ele vai reedificar o quê? Vai reedificar o quê? Um tabernáculo, né? Ou seja, levantando em suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. O tabernáculo, ou seja, a morada de Deus. Que morada é essa? Que morada é essa? É a restauração espiritual de quem? Do povo. É a restauração da igreja. Não é literalmente de um templo ou de uma estrutura física, mas é do povo. Aí ele vai afirmar esse povo, não somente de Israel, que crê no Senhor Jesus, mas de várias nações, tribos, línguas, povos e nações. Aí Tiago interpreta o texto dizendo: esse povo, esse tabernáculo, essa igreja, os gentios se incluem também. Aí tem gente que diz: olha, vão reconstruir o templo de Jerusalém. É profecia. Então, quando reconstruir o templo de Jerusalém, lá em Jerusalém, lá em Israel, na Palestina, Jesus vai voltar. Mas não tem nada a ver. Tira os olhos, irmão, de Israel, não tem nada a ver.
Ele está falando de igreja, da igreja, do povo de Deus. Restauração espiritual. Templo agora não é mais estrutura. Templo somos nós. E Paulo fala sobre isso. E Pedro diz isso. Pedro diz que nós somos pedras desse templo. Paulo fala que Deus habita no meio do seu povo, que é o templo, não feito por mãos humanas. Então, o sentido do texto difícil é compreendido à luz de textos mais claros. Se o próprio Tiago, que foi inspirado, interpretou dessa forma, por que eu vou interpretar diferente? Então, quando eu leio o texto do Antigo Testamento, eu tenho que entender que os autores do Novo Testamento interpretaram o texto do Antigo Testamento que eu estou lendo. Então, se eu interpretar diferente esse texto deles, eu estou indo no caminho errado, porque eu tenho que interpretar à luz de toda a Bíblia. Então, entender o significado e aplicar esse significado para a minha vida. Então, a Escritura interpreta a si mesma. Os textos difíceis são esclarecidos por passagens paralelas que falam mais claramente e que o sentido da Escritura é único e não múltiplo. Veja, algumas religiões vão contra esse ensino. Por exemplo, o catolicismo romano. A negação de que a Bíblia seja capaz de interpretar a si mesma. Eles negam que a Bíblia seja capaz de interpretar a si mesma. Por exemplo, em 1893, o Papa Leão XIII declarou que, abre aspas, Deus confiou as Escrituras à Igreja. Fecha aspas. Pelo que ele, obviamente, se refere aqui à Igreja Católica Romana. Por essa razão, disse ele, a Igreja é, abre aspas, o guia e mestre perfeitamente confiável, fecha aspas, de modo que o verdadeiro sentido das Escrituras deve ser considerado. Aquele sentido, abre aspas, aquele sentido que foi e é mantido por nossa Santa Madre Igreja, a quem pertence o julgamento quanto ao verdadeiro sentido e interpretação das Sagradas Escrituras, de sorte que a ninguém é dado explicar as Sagradas Escrituras, de modo contrário àquele sentido ou à opinião unânime, né, dos pais. Ou seja, para o catolicismo romano, quem concerne o significado da Escritura é a própria igreja, e não a própria Escritura. E esse é um ponto complexo, um ponto difícil. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que a gente deve o quê? Examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras. 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então a gente tem que examinar a Escritura e a gente tem que manejar bem a palavra da verdade. Existe uma seita chamada Testemunho de Jeová. Essa mesma tendência também é vista nos Testemunhos de Jeová. É de conhecimento, irmãos, que essa religião, né, pseudo-cristã, ela atribui uma relevância, digamos até mesmo infalível, à revista A Sentinela. Quanto aqui já ouviram falar? Né? Pronto. A revista A Sentinela e outras publicações. Essa religião publicou uma série de livros, né, intitulada Estudos das Escrituras. E na Sentinela, né, publicada de 1964, e também há outras publicações que transmitem a mesma verdade, mas essa especificamente, que está na página 511 a 512, diz sobre o valor da Bíblia quando comparada com os estudos das Escrituras, ou seja, o estudo da revista Sentinela. Ela diz o seguinte: ademais, não apenas descobrimos que as pessoas são incapazes de discernir o plano divino ao estudarem a Bíblia por conta própria,
Mas também vemos que se alguém põe de lado os estudos das Escrituras, e esse estudo das Escrituras é a revista, tá? O título. Mesmo após tê-los usado, após ter se familiarizado com eles, após tê-los lido por 10 anos, se ele os põe de lado, ignora-os, né, e vai até a Bíblia somente, embora ele houvesse entendido a Bíblia por 10 anos, nossa experiência mostra que em 2 anos ele estará em trevas. Então, se a pessoa deixa de lado de ler os Sentinelas, a revista do Testemunho de Jeová, e passa a ler somente a Bíblia, segundo eles, em 2 anos nós estaremos em trevas. Misericórdia, né, irmãos? Que loucura é essa? Por outro lado, diz lá a Sentinela, se ele houvesse apenas lido os estudos das Escrituras, que é a revista, com as suas referências, e não lido nenhuma página da Bíblia propriamente dita, ao final dos 2 anos, ele estaria na luz. Pois teria a luz das Escrituras. Rapaz, que complicado, né? É rir para não chorar, né? Mas é complicado. Então, irmãos, a igreja romana e as testemunhas de Jeová, eles caminham no mesmo princípio. Tem algo maior que a Escritura, que concerne um significado verdadeiro à Escritura. No catolicismo romano é a igreja, né? No testemunho de Jeová é a sentinela. Para nós, não, para nós é a Bíblia, a Escritura interpreta a própria Escritura. De Ellen White, exatamente. Há um reformador chamado Cornelius Van Til, ele diz o seguinte: nenhum intérprete humano precisa pôr-se entre a Escritura e aqueles a quem ele se impõe. Essa visão se impõe, não é, ao clericalismo. Porém, diz Cornélio Van Til, perceba, isso não significa que os homens que conosco se põem sob as Escrituras e que são ordenados de Deus para a pregação da palavra, não possam ser-nos úteis no melhor entendimento da Escritura. Dá para entender? Então veja, a Escritura interpreta a própria Escritura. Isso é um ponto. Agora, achar que o fato de alguém explicar as Escrituras e aplicar as Escrituras seja errado, porque a Escritura interpreta a própria Escritura, é um equívoco. O problema não está em uma revista, em uma igreja ou em um pastor, mas o problema está nessa igreja ser fiel à Escritura, no pastor ser fiel à Escritura, e em revista ou qualquer livro ser fiel às Escrituras. Por isso que quando Paulo estava pregando para os crentes em Bereia, Paulo pregava o Evangelho e os crentes estavam o quê? Conferindo, examinando se o que ele estava falando estava nas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, são esses 3 pontos que eu gostaria de deixar nessa manhã, não é? A Escritura interpreta a própria Escritura, há um único sentido no texto, e textos difíceis são compreendidos por textos mais fáceis. Eu queria abrir para perguntas. Esse é o momento que a gente tem para perguntas. O microfone ali. Ali atrás, nosso irmão Silas Campos. Eu gosto desse nome, viu? Pastor, com relação aos pregadores que dizem que teve novas revelações, como acontece muito nas igrejas pentecostais, fala que Deus me revelou uma coisa nova em cima de algum texto que ele está lendo, algo do tipo. Como seria com relação a isso? Veja, o apóstolo Paulo responde isso em Gálatas, capítulo 1,
a partir do versículo 7, ele diz assim: se alguém vem com outra revelação, aí ele utiliza a palavra, se mesmo um anjo vindo do céu vos pregue ou venha trazer uma revelação que não seja esta, que seja o quê? Anátema. Que anátema. E é um perigo, sabe por quê? Porque é colocar a revelação pessoal acima da Bíblia. Enquanto que uns colocam a igreja acima da Bíblia, outros colocam as sentinelas em cima da Bíblia, tem muitas igrejas neopentecostais, principalmente, colocam o líder, né, da igreja, que recebe a revelação acima das Escrituras. É um outro problema, do mesmo jeito. Ou experiência. Ou eu senti no meu coração. Eu acho que é isso. Entende? É muito difícil. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Corrupto, né? Perguntas? Mais alguma? Aqui, irmão. Vai trazer o microfone para você. Esqueci de dizer, Wesley. Esqueci de dizer aquela informação do Instagram. E você quer acompanhar, vá para o YouTube, depois eu explico. Ô pastor, bom dia a todos. Quando o senhor falou sobre, historicamente aí, sobre o Papa, né? Em 1893. Já tinha acontecido a reforma protestante, né? Em 1500 e alguma coisa. 17. Em 1560. Então assim, a Igreja Católica ela impôs que a sabedoria era apenas através da Igreja. Mas quando ela falou através da Igreja, seria somente através da Igreja Católica, já que teria acontecido a reforma protestante, então já teria alguns cultos religiosos, né? De maneira diferente da visão da Igreja Católica. Então, eu queria saber mais ou menos isso. Se já tinha o cristão protestante. Já né? sim, já tinha um cristão protestante. Mas essa questão de que a igreja está acima das Escrituras não vem apenas desse tempo, desse período. Vem desde a Idade Medieval, quarto século, quinto, já começa a entrar aí, certo? Mas ao longo da história sempre teve um remanescente fiel, né? Então já havia sim cristãos protestantes nessa época, né? Que eram perseguidos pela igreja. Perguntas mais? Se não tem, eu vou fazer para os irmãos, tá bom? Vamos lá. Primeira, vou fazer uma pergunta, vamos lá, os irmãos aí. As falsas religiões negam que a Bíblia seja a completa revelação de Deus, não é isso? As falsas religiões negam que a Bíblia seja a completa revelação de Deus. Que outro aspecto da Bíblia também, ou da revelação, elas negam? Que não é a palavra de Deus, né? Exatamente, Júnior, que elas se explica a si mesma, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. As falsas religiões negam isso. Perfeito. As falsas religiões negam que a Bíblia interpreta a si mesma. Segundo, para as falsas religiões, a Bíblia é importante ou necessária para a vida do crente. Certo? Certo? Não. Falso. Principalmente na vida prática, ninguém quer saber da Bíblia. Certo? Uma terceira questão interessante que eu gostaria de ouvir dos irmãos. A verdadeira pregação da palavra de Deus é a interpretação da Escritura pela Escritura, não é isso? O ministro prova o significado de um texto pela constante referência ao restante da Escritura. Portanto, não há qualquer conflito real entre a Bíblia
entre a Bíblia ser intérprete de si mesma e a necessidade de haver ministros ordenados. Sim ou não? Veja, a verdadeira pregação da palavra de Deus é a interpretação da Escritura pela Escritura. O ministro prova o significado de um texto pela constante referência ao restante da Escritura, certo? Portanto, não há qualquer conflito real, né, entre a Bíblia ser intérprete de si mesma e a necessidade de haver ministros ordenados. Certo ou não? Há conflito ou não? Não. Exatamente. Porque senão estaria aqui, né, irmãos? Bota o pastor, vai embora. Ah, eu só preciso da Bíblia. Já viram essa expressão? Eu só preciso da Bíblia. Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Mas a mesma Bíblia disse que deve-se eleger presbíteros, diáconos, pastores ordenados para alimentar o povo de Deus, interpretando corretamente a Bíblia. O problema não está no ministro. Como eu falei, não está no ministro, não está na igreja, não está numa revista, né? ou num livro. O problema está se o ministro é fiel à Bíblia, se a igreja é fiel à Bíblia, se aquele livro que nos auxiliam, por exemplo, em algum ponto importante, um tema, uma temática importante das Escrituras, se aquele livro é fiel às Escrituras.